Na opinião de Leylin, os grandes tiros famosos, tanto em sua vida passada como na atual, tinham algo em comum. Uma vez que determinassem seu alvo, avançariam com firmeza, possuindo fé absoluta em seu caminho. Desde que há muito haviam marcado seu caminho, não temiam nada e seriam inescrupulosos. Em sua busca de eternidade e liberdade, Lenin não se importava com a vida dos nativos. Tudo que busco nesta vida é a eternidade. Mesmo se eu entrar em colapso no meio do caminho e encarar a reação das minhas ações, não vou me arrepender. Um brilho forte brilhou nos olhos de Leylin, prova de sua firme resolução. Com tal motivação, matar humanos, incendiar cidades e exterminar centenas de pessoas era um mero sacrifício em seu caminho superior. A batalha entre as tribos se tornou cada vez mais intensa. Fazia muito tempo desde que alguém veio para cuidar do chefe que Leylin tinha em cativeiro. Os dois lados estavam cegos pela batalha, seu principal objetivo era eliminar seu oponente. As pessoas que iniciaram batalhas normalmente não sabem como terminá-las. Durante a guerra, eles lentamente esqueceriam seus objetivos iniciais, levando à tragédia. O Império Sacartes parecia ter descoberto a situação, despachando um exército de 10.000 homens para interferir ao lado de um grande grupo de clérigos. Era provável que a mediação não fosse seu único objetivo. Medidas de precaução ou eliminação de estranhos, como de Leylin, estariam no topo da lista. Infelizmente, a interferência do Império acabou rapidamente, não tendo conseguido muito. Não houve batalha, mas o anjo da morte desceu sobre eles. A caminho das tribos em guerra, uma peste eclodiu sem aviso entre suas fileiras. Era contagiante e a taxa de mortes era aterrorizante. Em poucos dias, havia se espalhado por todo o exército. Com o quão lotado seu exército era, e a falta de higiene entre os nativos, era difícil sobreviver à doença sem cura divina. Os membros do clero eram duramente pressionados e sobrecarregados, apenas capazes de salvar alguns dos oficiais e elites. Eles não tinham escolha senão observar os soldados comuns apodrecerem e morrerem. Com um número limitado de feitiços divinos, o que eles conseguiram fazer já era incrível. Em uma era de armas frias, uma taxa de baixas de mais de 30% era aterrorizante. Desta vez, a praga trouxe uma pressão psicológica adicional. Sob a ameaça da morte, o exército logo esqueceu seu objetivo. Alguns até tentaram desertar. Com mais da metade dos soldados mortos, o exército pouco podia fazer quanto aos fugitivos. Os policiais gritaram roucos tentando trazer os desertores de volta e decapitá-los. Verdade seja dita, até mesmo alguns oficiais fugiram com medo da praga. Logo o exército acabou completamente. Os soldados se espalharam por toda parte, trazendo as bactérias em seus corpos para lugares ainda mais distantes e espalhando mais a peste. Os nativos morreram em lotes, deixando os campos cobertos de ervas daninhas. A ave tinha se afastado. A peste reduzira a totalidade da ilha de Banks às lágrimas. Isso preocupava a classe alta do império fora de suas mentes. Ainda assim, não havia nada que pudessem fazer para impedir a propagação da peste. Quanto aos intrusos, eles não eram uma prioridade. Cuidando das interferências externas, Leylin começou a aniquilar completamente as duas tribos que haviam se enfrentado. Muitos deles haviam sido infectados pela praga no caos da guerra. 60% deles morreram, incluindo quase todos os jovens saudáveis. Pequeno como as duas tribos, seus espíritos totem eram meros seres divinos. Eles ficaram muito enfraquecidos pela perda de fiéis e não puderam mais obstruir os ataques de Leylin. Absorvendo sua força divina, Leylin sentiu a divindade do massacre em seu corpo aumentando em força. Ele estava chegando cada vez mais perto do limiar de ser capaz de acender seu fogo de Deus. Depois que ele se livrou do que as duas tribos acreditavam, era natural que Leylin as assumisse. Os membros restantes foram reunidos para estabelecer uma cidade totalmente nova, completa com uma nova e grande estátua de Targaryen. Os nativos abandonaram sua antiga fé. Sendo batizados pela oração e pela água benta diante da estátua, na verdade apenas poções e vacinas, eles sentiram que seu sofrimento e doenças desapareciam sem deixar vestígios. Imediatamente desencadeou uma onda zelosa de fé.
O poder infeccioso da fé gerado por fornecer àqueles que estavam à beira da morte era algo que até Leilin não esperava. Muitos que tinham estado em seus últimos suspiros, seus corpos decaindo, tornaram-se fervorosos adoradores do deus serpente alado após serem salvos. Isso permitiu que sua força aumentasse. Logo, as tribos vizinhas souberam das habilidades de um deus paraial à doença. Ficando abençoados, eles trouxeram suas famílias inteiras com sua riqueza, pedindo para se juntar à cidade. Enquanto os sacerdotes dos espíritos do totem podiam usar magias divinas para remover a doença, eles tinham uma quantidade limitada de força divina e feitiços. Eles só podiam salvar aqueles de status, capazes de não fazer nada sobre os plebeus que fugiram para salvar suas vidas. Mesmo que eles não conseguissem obter um único feitiço divino do deus serpente alado, já era suficiente para acabar com a fé no resto. Sabendo disso, Leilin despachou seus próprios sacerdotes em todos os lugares, trazendo água benta e afins para as tribos vizinhas e mostrando suas habilidades e conquistas. Ele teve uma resposta muito favorável. Em face da morte, as autoridades pouco poderiam fazer para detê-los. Grupos de nativos vieram e rezaram por bênçãos de Leilin, logo enchendo a cidade. Leilin nomeou a cidade que havia sido construída sobre as duas tribos Hope Stronghold, denotando uma nova esperança. Foi o começo de sua conquista da Ilha de Banks. Fazendo uso de sua capacidade de curar a peste, Leilin adquiriu a fé dos nativos, bem como de um exército. Com o método da cenoura e do palito, sua organização começou a se expandir rapidamente. Um ano se passou, neste inverno especialmente frio. A neve caía mesmo nos mares do sul, cobrindo as ilhas de branco. Isso também se aplica à Ilha de Banks. Os deuses pareciam estar lamentando a perda de vidas, mostrando sua tristeza. A neve no continente era extremamente espessa, as gerações mais velhas incapazes de lembrar de algo tão aterrorizante. Muitos dos nativos que não haviam se preparado para este congelaram até a morte. Embora o clima frio tenha reduzido a propagação da peste, ela não conseguiu deter os passos do ceifeiro. A ilha de The Banks tornou-se um inferno para os nativos no ano passado, a peste horripilante se espalhando incessantemente pela ilha. Populações inteiras foram eliminadas. Havia até uma cidade morta agora, uma que estava completamente vazia. Os cadáveres de nativos encheram e muitos ratos e corvos vagavam pelas casas e ruas, roendo tudo. Os olhos dos cães selvagens na estrada tinham ficado sem sangue por comer muita carne humana. Nesta terra repleta de pessoas famintas, Hope Stronghold e os rumores de serpente alada ao mar eram suas esperanças, capazes de fazer qualquer coisa. Divulgou-se informação de que esse deus possuía os poderes de massacre e cura. Toda a fé seria tratada com bondade, mesmo se alguém fosse infectado pela peste, ainda assim poderiam ser curados. Agora que esses rumores se espalharam, enormes grupos de nativos fugiram para Hope Stronghold. Não importa o que os figurões fizessem para detê-los, era inútil. Leste da Fortaleza da Esperança, perto de uma montanha do Império Sacartes. Uma onda de nativos vestindo casacos grossos de pele se arrastava na neve com muita dificuldade. Um deles era uma menina jovem, que estava incentivando seu irmão mais novo. Vá em frente. Nós vamos chegar à área perto de Hope Stronghold em breve. Será que seremos salvos assim que chegarmos lá, irmã Aya? O menino ao lado desta área tinha cerca de 14 ou 15 anos de idade e usava um casaco de pele grosso também. No entanto, seu rosto estava quase roxo do frio, e ele estava se encolhendo enquanto falava. Sim. O espírito do totem é uma enorme serpente que governa toda a vida. Pode eliminar a doença. Aya continuou encorajando o irmão mais novo e ajudou-o, com medo de que ele escorregasse no meio da multidão. No entanto, enquanto seguia a procissão sem pensar, ela mergulhou no pensamento. Os eventos de um ano atrás tinham sido como um pesadelo, uma praga apareceu sem qualquer aviso. Os infectados primeiro viram manchas pretas esverdeadas em seus corpos, como sementes de gergelim. Eles foram seguidos por febres baixas, e eventualmente, se transformaram em comas, onde mesmo magias divinas não podiam ajudar. No final, a carne dos infectados apodreceria e cairia pouco a pouco. Aya tinha visto isso uma vez, e isso a deixou incapaz de comer por alguns dias. A peste havia chegado ferozmente.
No começo, acabará de haver rumores nas fronteiras do Império, mas, em alguns poucos poros do Sol, ele se espalhará para as grandes cidades. Os sacerdotes e nobres de alto escalão se escondiam nos altares e rezavam com sacrifícios de sangue, mas isso parecia não ter efeito. Os outros xamãs não puderam fazer nada, e logo a peste afetou sua cidade. Ela perdeu todos os seus parentes para eles, o único que sobrou vivo seu irmão mais novo. Ela seguiu o fluxo de pessoas que escapavam da cidade para seguir para o sul. Sem saber o que fazer, ela correu em direção a Hope Stronghold. Embora esse boato pudesse ser uma mentira, era sua última esperança. Eu definitivamente vou trazer meu irmão para lá com segurança. Aya continuou dizendo a si mesma enquanto rezava ó Deus serpente alada na fortaleza da esperança. Se você realmente pode curar a peste, por favor, desça e nos ajude. Estou disposto a desistir de tudo.